Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos, exaltamos o Teu nome, pela Tua perfeição, pela Tua palavra que o Senhor concede à Tua igreja para instrução, para exortação. E te pedimos, ó Pai, neste momento, a Tua orientação e a ação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter os nossos corações abertos para compreender verdades espirituais e também, ó Pai, para aplicarmos nas nossas vidas, de modo que possamos praticar aquilo que temos ouvido. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude e nos proteja durante este culto. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a passagem que nós lemos, ela descreve um curto diálogo que o Senhor Jesus teve com seus discípulos momentos antes da sua ascensão aos céus. E o livro de Atos, ele começa nos informando, no capítulo 1, que o Senhor Jesus, após a sua morte, ele ressuscitou e ele se apresentou vivo diante de várias testemunhas, incluídos seus apóstolos, seus discípulos, e ele fez isso durante 40 dias. E nesse período de 40 dias, que o Senhor Jesus andou com seus discípulos, ele relembrou a eles alguns dos seus ensinamentos, ele determinou acerca da grande comissão e também disse que eles deveriam aguardar, esperar o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós não lemos, mas nós podemos perceber no capítulo 1, em especial no verso 3, que um dos assuntos que o Senhor Jesus tratou nesse período final do seu ministério aqui na terra foi o assunto acerca do reino de Deus. Verso 3 do capítulo 1. A estes também, depois de ter padecido, o Senhor Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando sobre o quê? Das coisas concernentes ao reino de Deus. A verdade, meus irmãos, é que esta temática, este assunto, o reino de Deus, ele foi parte central dos ensinamentos de Cristo durante o seu ministério terreno. Então, por todo o ministério terreno de Cristo, nós podemos observar na leitura dos evangelhos que o Senhor Jesus procurou ensinar a seus discípulos e ao povo verdades acerca do reino de Deus. E ele fez isso, meus irmãos, de muitas formas. Por meio de ensinos diretos sobre o tema, ele fez isso através de parábolas, fez isso através de milagres. Isso faz com que nós possamos perceber que, de fato, esse tema, ele foi um tema muito importante, que o Senhor Jesus achou necessário que seu povo pudesse conhecer. Mas, meus irmãos, esse tema, apesar de ter sido exaustivamente tratado pelo Senhor Jesus, ele foi um tema que trouxe muitos problemas em relação à compreensão por parte dos seus discípulos.
Este tema ele gerou grandes expectativas, gerou dúvidas, gerou questionamentos por parte dos discípulos em relação a Jesus. E a título de exemplo, para nós percebermos essa curiosidade dos discípulos acerca desse tema, nós temos duas passagens no livro de Mateus, uma no capítulo 18, verso 1, em que nós vemos os discípulos perguntando ao Senhor Jesus quem seria o maior no reino de Deus. E um pouco depois de Mateus 20, no capítulo 21, verso 21, nós vemos o pedido da mãe de Tiago e João, querendo saber qual seria a posição deles no reino de Deus. Quem ia se assentar à direita e quem ia se assentar à esquerda do trono do reino de Cristo. Então, nós podemos perceber com essas duas passagens que os discípulos eles nutriam expectativas, dúvidas equivocadas acerca do reino de Deus. E o Senhor Jesus sempre procurou, através das suas respostas, ensinar as verdades relacionadas a esse tema. Mas essa dificuldade que os discípulos enfrentaram, na realidade, ela refletia uma dificuldade que o próprio povo de Israel expressou em discernir o caráter tipológico, prefigurativo do Antigo Testamento. O povo de Israel teve dificuldade de entender que aquelas festas, que o reino davídico, que os ofícios sacerdotais, proféticos, eles eram luz, eles eram símbolos de uma realidade que iria se estabelecer numa ocasião futura, que foi iniciada com a vinda de Cristo Jesus ao mundo, a sua primeira vinda. E essas dúvidas, esses equívocos que os apóstolos, que os discípulos enfrentaram em relação a esse tema, ele persistiu até mesmo após a ressurreição de Cristo. Nós poderíamos imaginar, estes homens estiveram na companhia do Senhor Jesus por aproximadamente 3 anos, e eles chegam agora aqui, neste momento, após a ressurreição, o Senhor Jesus ao lado deles, e eles ainda revelam dificuldade no entendimento acerca dessa realidade do reino de Deus. Isso fica demonstrado através dessa pergunta que nós temos aí no verso 6. A pergunta é a seguinte: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Qual será, irmãos, os erros refletidos nessa pergunta? E qual é a luz que o Senhor Jesus traz aos seus discípulos por meio da sua resposta? Eu gostaria de ver, então, irmãos, hoje 3 lições, 3 apontamentos, 3 características relacionadas ao reino de Deus que estão expressos nessa passagem, que vai nos ajudar a ter uma melhor compreensão acerca dessa realidade do reino de Deus. E o primeiro erro que essa pergunta reflete é um erro em relação ao tempo da consumação do reino de Deus. Para começar, meus irmãos, essa pergunta ela nem deveria ter sido feita. O Senhor Jesus já havia esclarecido essa questão, já havia ensinado aos seus apóstolos acerca do tempo da volta e do estabelecimento pleno do seu reino. Vocês podem abrir em Mateus, no capítulo 24, no verso 36. O Senhor Jesus já havia dito para eles: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa questão acerca do tempo da consumação plena do reino de Deus, da segunda vinda de Cristo, é uma prerrogativa exclusiva do Pai. E nem mesmo o Filho, na sua qualidade de mediador, ele tem conhecimento acerca dessa data. Na realidade, os apóstolos eles pensavam que o reino de Deus iria se estabelecer de forma plena, final, por ocasião da descida do Espírito Santo. Eles pensavam que o reino iria se estabelecer imediatamente. Talvez os últimos acontecimentos, a morte de Jesus, a sua ressurreição, a promessa da descida do Espírito Santo, pode ter levado os discípulos
a essa curiosidade. Né? Será que é agora que finalmente haverá o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento? Será que será este o momento em que nós teremos o privilégio de participar do reino na sua forma plena e final? E Jesus então repreende a curiosidade dos discípulos, dizendo que não compete a eles essa questão. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, meus irmãos, não era competência dos discípulos e não cabe à igreja calcular a data do retorno do Senhor Jesus, como nós frequentemente, de vez em quando, nós observamos. O Senhor Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês não estão no controle. Essa matéria não é da competência de vocês. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. No original grego, na língua grega, nós temos duas palavras para tempo, que é utilizada aqui: cronos e kairos. E o Senhor Jesus, quando ele diz que não vos compete conhecer tempos, ele está se referindo a cronos, que é o tempo cronológico, o tempo que foi estabelecido para os homens, os dias, as horas, os meses. Não compete vocês a conhecerem o tempo cronológico, mas também não compete a vocês conhecerem o kairos, que é o tempo de Deus. Não é o tempo quantitativo, é um tempo qualitativo. É o melhor momento da manifestação da ação de Deus, trazendo coisas novas, uma nova realidade. Então o Senhor Jesus está dizendo, vocês não têm conhecimento, vocês não estão no controle nem do tempo cronológico e nem do tempo de Deus, kairos. Mas nós vemos então que o Senhor Jesus redireciona a atenção dos discípulos na sua resposta para a questão de que ele continua: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus redireciona a atenção dos discípulos para o serviço. Nós sabemos, irmãos, nós temos que reconhecer que na Bíblia nós temos sinais do final dos tempos. A Bíblia, ela nos traz orientações acerca desses sinais. Mas qual é o propósito da Bíblia estabelecer estes sinais? Será que é despertar essa nossa curiosidade, no sentido de que agora nós vamos tentar precisar estabelecer a data do retorno, a data da consumação do reino de Deus? E nós podemos observar que o propósito de nós termos na palavra de Deus essas instruções acerca do fim dos tempos é o propósito de trazer em nós a vigilância e o serviço. Nós devemos sempre permanecer em alerta, em estado de vigilância. Jesus virá como um ladrão, conforme Lucas 13, 39. E nós somos chamados, então, como igreja, a realizar essa espera através da vigilância e do serviço. Então, a vinda do Senhor Jesus, apesar de todos os sinais indicativos, ela será uma surpresa. E não compete à igreja, não compete ao homem agir ou gastar tempo, força para precisar essa data. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que os discípulos, eles não deveriam ficar curiosos em relação à data da consumação do reino, mas eles deveriam dedicar-se à missão que lhes foi conferida, determinada pelo Senhor Jesus. Ser testemunha do Evangelho da graça. Então, meus irmãos, um período de testemunho e missão precisa anteceder a volta de Cristo. E a igreja, então, meus irmãos, ela é chamada assim para nutrir uma saudável expectativa acerca do retorno de Cristo. E essa saudável expectativa, ela passa pelo serviço, ela passa pela vigilância. A história da igreja, ela nos adverte que nós somos tendenciosos aos extremos.
ou nós somos tendentes a perder a expectativa em relação ao retorno de Cristo, nós somos negligentes em relação a essa vigilância, ou então nós nutrimos uma curiosidade exagerada acerca das últimas coisas, do conhecimento escatológico, procurando conhecer muito mais além daquilo que Deus revelou na sua palavra. E existem pessoas que são obsessivas pelo estudo das últimas coisas. Mas nós somos chamados a exercitar um equilíbrio em relação à nossa expectativa do retorno de Cristo. E assim, meus irmãos, nós devemos compreender que esse serviço ele está relacionado à promoção do Evangelho, à promoção da palavra de Deus no mundo. E em relação a esse tempo, então, nós podemos também concluir que o Senhor Jesus está dizendo aqui, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela não se confunde com o estabelecimento pleno do meu reino. Jesus prometeu a descida, o batismo com o Espírito Santo. Mas esse fato não seria o retorno da sua segunda vinda. Não seria o estabelecimento pleno e final do seu reino. Na realidade, o estabelecimento do reino de Deus, ele é estabelecido de forma progressiva pela igreja através da pregação da palavra. E não através de um único ato de poder, como aconteceu por ocasião das manifestações do Pentecostes. Mas, meus irmãos, essa pergunta dos discípulos, ela revela também um outro equívoco que eles nutriam em relação ao reino de Deus. E esse equívoco está relacionado à natureza do reino de Deus. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E essa confusão e esse equívoco nós podemos perceber através desse verbo que eles utilizam na pergunta, restaures. Assim como na língua original, também na nossa língua portuguesa, o sentido aqui que os discípulos tinham em mente era o sentido mesmo de restabelecer, reinstalar. Na realidade, isso demonstra que os discípulos, eles ainda aguardavam a restauração de um reino político, semelhante ao reino de Israel do Antigo Testamento. Os apóstolos, eles estavam anelando pelo dia em que o povo de Israel seria finalmente liberto do jugo do Império Romano. E assim, através dessa libertação, Israel se tornaria novamente emancipado e alcançaria um apogeu ainda maior do que alcançou no reinado de Davi e Salomão. Nós sabemos, meus irmãos, que o povo de Israel, ele rejeitou a forma de governo teocrática que Deus estabeleceu para a igreja, para o seu povo, lá no Antigo Testamento. E eles pediram a Samuel, então, um rei. Eles queriam um rei, assim como todas as outras nações. Então, Saul foi constituído rei, mas ele não honrou o seu ofício. Em seguida, Davi ocupou essa posição. E durante o reinado de Davi, Israel cresceu militar, econômica e politicamente. Territorialmente também. E depois, com Salomão, que desfrutou de um período maior de paz, Israel alcançou seu apogeu, seus dias de glória. Mas nós sabemos que devido ao pecado de Salomão, o reino de Israel se dividiu, reino do norte e reino do sul, e a partir dali o reino de Israel começou a se enfraquecer. E posteriormente, outros reinos levaram cativos, outras potências, outras nações levaram cativo o povo de Israel, enfraquecendo ainda mais a nação. É certo que Jerusalém voltou a ser reconstruída na época de Esdras e de Neemias. Mas Israel nunca voltou a ter aquela sua posição proeminente que teve no período de Davi e Salomão. E nos 400 anos antes da vinda de Cristo, que é chamado aquele período entre os testamentos, período intertestamentário, não há registro canônico acerca desses fatos, mas há registro histórico de que o reino de Israel foi restabelecido pelos macabeus.
mas posteriormente ele voltou a cair de novo. E quando Lucas escreve o livro de Atos, Israel era uma colônia do Império Romano e estava sob o jugo do Império Romano. Então, os apóstolos estavam almejando, numa perspectiva apenas terrena, humana, o restabelecimento desse reino. E o Senhor Jesus, então, através da sua resposta, redireciona a natureza do seu reino. E ele faz isso trazendo à lembrança dos Espíritos a promessa e a ação do Espírito Santo. O reino de Deus, ele é estabelecido neste mundo devido à sua natureza espiritual, não pela força militar, não pelo poderio bélico, ou então pelas influências políticas, ou até mesmo econômicas. Mas o reino de Deus, Jesus fala na sua resposta, ele é estabelecido pelo poder do Espírito Santo. Em João 18, no verso 36, quando Jesus estava diante de Pilatos, ele já havia falado isto. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E o reino de Deus, então, ele é estabelecido pelo poder do Espírito Santo através da proclamação do Evangelho mediante a atividade e testemunho da igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele enfatiza também que o reino de Deus ele é espiritual. Ele não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. E nós podemos perceber, meus irmãos, que o livro de Atos, ele registra exatamente esse avanço triunfante do reino de Deus ali naquela época. Começando em Jerusalém, depois Judeia, Samaria, alcançando depois os gentios, até chegar a Roma, a grande capital do Império Romano, que era os confins da terra, pela perspectiva de Jerusalém naquela época. É o Espírito Santo, meus irmãos, que capacita a igreja para cumprir a sua obra. E tem muitas pessoas que querem acreditar o sucesso da igreja a essas questões financeiras, pensando, se a igreja tivesse mais recursos financeiros, tivesse mais influência política, elegesse deputados, senadores, então a igreja, com certeza, ela alcançaria até os confins da terra. Ela teria maior influência. Se a igreja ela se dispusesse de ações de marketing, do uso de mídias e tecnologias avançadas, aí então a igreja alcançaria um maior resultado, um maior sucesso. E o livro de Atos nos mostra que isso não é verdade. Aqueles homens, os apóstolos, os discípulos, eles não tinham recursos financeiros. Eles não tinham influência política. E eles também não dispunham de mídias de altas tecnologias. O que eles tinham era carroças, embarcações, pergaminhos, sandálias, bois, cavalos. Contudo, num espaço, num tempo curto, de uma geração, o Evangelho alcançou os confins da terra. Porque o que valida, o que fundamenta o poder da igreja e o estabelecimento pleno do reino de Deus é a capacitação do Espírito Santo. Eu não quero dizer aqui, meus irmãos, que a igreja ela não precisa de recursos financeiros, que nós não podemos fazer o uso de mídias, de tecnologias que estão disponíveis. Também não quero dizer que os irmãos não podem ingressar em participação na sociedade ou na esfera política. Mas o que eu quero ressaltar é que nós não podemos perder de vista o caráter espiritual do reino de Deus. Então a igreja ela precisa compreender que o seu poder ele reside na presença e na operação do Espírito Santo. É a pedra de toque da igreja. Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim: por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força,
nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a natureza do reino de Deus. Ela é espiritual. Ela não é terrena. E o terceiro e último engano, equívoco, que os apóstolos, que os discípulos demonstraram nessa pergunta, foi em relação ao escopo do reino de Deus, a abrangência, a geografia do reino de Deus. E esse equívoco é denunciado na pergunta na seguinte palavra: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos, meus irmãos, eles não estavam interessados nos gentios. Eles não estavam interessados na proclamação da palavra para os não-judeus. Eles estavam apenas preocupados com o restabelecimento da monarquia judaica. E eles nutriam então essa expectativa do restabelecimento do reino apenas para a nação de Israel, confinada à nação de Israel, ao povo judeu. O estabelecimento do reino, a segunda vinda de Cristo, seria apenas em favor da nação de Israel. E Jesus então corrige os discípulos, redireciona a atenção dos discípulos para o escopo real, verdadeiro do reino de Deus. Ele é um reino não étnico, não geográfico. Ele não está confinado a uma nação. Mas o reino de Deus, ele tem um caráter, uma natureza universal. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Essa é a mira, é o alvo do estabelecimento pleno do reino de Deus. Esse alvo, esse escopo, já constava no Antigo Testamento. Os irmãos podem ler em Isaías 49, verso 6, o seguinte: Disse mais: pouco é que sejas o meu povo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Prestem atenção. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, por não compreenderem essa natureza, essa característica universal do reino de Deus, os discípulos, eles incorreram em erro, em equívoco semelhante à da mulher samaritana, que perguntou para o Senhor Jesus assim: Senhor, onde é o local apropriado para adorar a Deus? É em Jerusalém ou é em Gerazim? E o Senhor Jesus corrigiu aquela mulher, assim como corrigiu aqui os discípulos, dizendo que estava chegando um momento que essa pergunta dela se tornaria ultrapassada, obsoleta, se tornaria totalmente irrelevante. Porque o reino de Deus, ele extrapolaria aquela dimensão geográfica, aquela forma nacional do povo de Israel, que era característica do Antigo Testamento. E ele então alcançaria uma forma universal. E eu já ressaltei que o livro de Atos vai narrar essa expansão do reino de Deus, ali, através da atividade da igreja primitiva, por meio do poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a vocação da igreja é expandir o reino de Deus, até ele incluir todas as nações, tribos, povos e línguas. Infelizmente, meus irmãos, essa confusão demonstrada na pergunta dos discípulos, ela permanece ainda hoje. Muitos não têm uma correta compreensão acerca do tempo do estabelecimento do reino de Deus. Às vezes adotam uma conduta negligente ou apenas contemplativa, ociosa, de expectativa do reino de Deus. Quando na realidade a saudável expectativa, ela passa pela ideia do serviço e da vigilância. Muitos ainda confundem a natureza do reino de Deus e nutrem expectativas apenas terrenas, materiais, em relação ao estabelecimento pleno do reino de Deus.
e esquecem do seu caráter espiritual e querem conferir primazia e poder para o sucesso da atividade da igreja através de outros recursos humanos, carnais. E muitos irmãos estão acomodados em relação ao escopo do reino de Deus, no sentido de que já conhecem, já foram alcançados, a minha família já se converteu e não tem interesse nenhum na expansão da proclamação do reino de Deus pelo restante do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país e pelo mundo. Então essa passagem, meus irmãos, ela nos adverte acerca desses equívocos e através da resposta do Senhor Jesus, nós somos alertados acerca dessas verdades relacionadas ao reino de Deus. Algumas perguntas para nós refletirmos. Você já tem demonstrado uma saudável expectativa acerca da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento pleno do seu reino? Lembrando, diligência, serviço. Segunda pergunta. Você já compreendeu que o poder da igreja reside na presença e na operação de Cristo por meio do seu Espírito? O sucesso da pregação da mensagem do Evangelho não depende do pregador, das qualidades da sua oratória. O único agente que é capaz de tornar eficaz a pregação da palavra é o Espírito Santo. Você já compreendeu isso? Terceira pergunta. De que maneira você tem contribuído para a proclamação do Evangelho a todas as nações, tribos, povos e línguas? Você tem orado por isso? Você tem contribuído para isso? Que Deus nos abençoe e que por ocasião da sua segunda vinda nós possamos ser achados fiéis, diligentes e operosos nessa tarefa que Ele nos conferiu, de proclamar, de testemunhar acerca das verdades do seu reino. Amém?